Olá, boa noite. Boa noite, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Vou começar me apresentando, tá? Bom, eu sou a Beleza. Polly, eu sou engenheira civil, sou mestre em engenharia urbana e sou sócia e fundadora da Corurbana, que foi uma empresa que nasceu da nossa vontade de pensar cidades sustentáveis para as pessoas. E é a partir disso que hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre a infraestrutura urbana. Bom, vou me apresentar então. Eu sou Fábio Moraes, sou nascido e criado no município de Mesquita, uma região periférica da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E sou empreendedor social da Favelar. A Favelar é um negócio social que visa democratizar os serviços de engenharia e arquitetura para a população de favelas e periferias. Funcionando como um marketplace social que conecta profissionais qualificados a pessoas que têm o desejo de construir ou reformar. E também atuo como consultor da Corurbana nas áreas de inclusão social, inclusão e inovação social, inclusão digital, para que a gente possa tornar as cidades mais inteligentes e sustentáveis a partir do desejo das pessoas. Então, é isso aí. Vamos começar falando um pouquinho sobre a infraestrutura urbana, então? Que se a gente for pensar, né, as cidades elas foram projetadas não só como um delineamento urbano, ela é muito formada pela interação social que a gente tem entre pessoas e os espaços na cidade, não é só um desenho urbano, uma cidade. Então, pensando nisso, eu vou trazer um pouquinho para o tema da nossa live hoje, que é pensar as cidades lá em 2000 e pouquinho, né, no final, e a gente já via uma grande mudança que já acontecia nessa época, que era as pessoas, aí aqui eu vou falar sobre uma classe mais alta, que já eram, essas pessoas de classe mais alta, elas já tinham acesso à tecnologia e elas já tinham acesso à mobilidade urbana, principalmente o automóvel aqui, quando eu falo mobilidade urbana. Então, elas já podiam se deslocar, elas já podiam morar em regiões fora da cidade e ter acesso às coisas da cidade mesmo. Elas não deixavam de ter acesso a lazer, elas não deixavam de ter acesso ao desenvolvimento intelectual que uma cidade pode proporcionar, e também trabalho. Elas simplesmente se moviam de um lugar para o outro. O automóvel trouxe muito isso para a gente, né? No desenvolvimento urbano. E aí, a tecnologia ajudou ainda mais isso, que a gente vê que hoje a maioria das pessoas de classe alta está trabalhando de home office. Então, eu quero trazer isso muito, porque se a gente for pensar, essas pessoas elas não deixaram de ter mobilidade urbana, elas não deixaram de estar inseridas dentro de uma cidade, mesmo que elas fossem morar na serra, mesmo que elas fossem morar em qualquer outro lugar, elas não deixaram de ter acesso à infraestrutura urbana. E aí, a gente traz isso um pouco para a realidade da classe média e principalmente para a realidade das pessoas de favela e periferia. Porque essas pessoas, hoje, em 2020, a gente está lutando para ter o acesso a isso que essas pessoas já tinham há 20 anos atrás. Então, é a partir desse fato que eu quero abrir para a conversa, né? Que a gente abrir sobre a tecnologia e essa infraestrutura. Estrutura precária, né, dentro desses territórios de favelas e periferias está ficando cada vez mais escancarado durante a pandemia, né? Tem milhares de pessoas que estão podendo ficar em casa, está tendo dificuldade de acessar a internet. Inclusive, a gente tem um exemplo real aqui, né? Um dos palestrantes, que é o João, do Favela, está com problemas na internet dele, e o João mora numa área periférica de BH, e é uma das áreas também que está tendo dificuldade, né, de acesso à internet durante esse período. Então, o objetivo, né, desse bate-papo aqui é justamente jogar luz, né, para esse problema, para que a gente possa pensar novas estratégias para que possam ser solucionadas.
E aí, a gente pode trazer um pouco sobre a infraestrutura urbana também, né? Que no começo da pandemia e até hoje tá, lavem as mãos, e aí a gente levanta, né? Se nesses lugares de periferia e favela a gente não tem lugar para lavar a mão, se a gente não tem a água encanada, se a gente não tem o saneamento básico, como que a gente consegue levar a inclusão digital para esses lugares? Porque eu estou sentindo que a gente está assim, no mínimo, 30, 40 anos atrasado. A gente está discutindo levar saneamento básico, água, coisa que é direito do cidadão, a gente está discutindo levar isso para a periferia, e estamos 30 anos atrasado, eu sinto, assim, porque tá normal para a vida, assim, na cidade formal, eu sinto que ela tá normal, de trabalho, de acesso à informação, de acesso a coisas muito maiores, e a gente está lutando por água em periferia. Parece que nada mudou, né? Um dos questionamentos que eu venho fazendo nas redes sociais é justamente sobre esse novo normal, né? Entre aspas, que está sendo construído aí. É um pouco de uma prática que a gente vem fazendo na temática de cidades inteligentes, né? Onde a gente só fala de transformação digital, a gente só fala de tecnologia e não tem inclusão, né? Não tem diversidade dentro da temática de cidades inteligentes, porque não olha pela perspectiva da favela e da periferia. E pensar, né, ampliar essa visão, né, sair dessa miopia do novo normal é importante para que a gente possa utilizar nossas forças e conhecimento para buscar mitigar esses problemas, né? Hoje a gente tem um problema que as pessoas estão tendo que ficar em casa, estão tendo que se higienizar, né? Uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde é você lavar as mãos, né? Como forma de reduzir o contágio do novo coronavírus. E tem milhares de casos dentro de favelas e periferias devido à falta de infraestrutura urbana, não tem saneamento, não tem água encanada, né? E aí como ficar em casa, como lavar as mãos para poder se proteger do coronavírus. Um dos projetos que a gente está envolvido, que é até em parceria com o Habitat para a Humanidade, é a instalação de pontos de higiene em algumas favelas. Esse projeto está acontecendo em 9 estados brasileiros e aqui no Rio de Janeiro a gente está responsável pela instalação, que é justamente para oferecer acesso à água encanada e sabonete líquido para que as pessoas possam se higienizar, né? Que a gente sabe que é uma população que está tendo que sair de casa, e as que estão podendo ficar em casa sempre tem que fazer alguma saída rápida às ruas. Então, é uma maneira, né, é mais uma barreira para que a gente pode estar mitigando o contágio do novo coronavírus dentro das favelas e periferias. Essa questão da água é uma questão tão importante, né, do acesso à água limpa, do acesso à água tratada, é uma questão tão importante que quando a gente chega... Tem uma pesquisa que mostra que se todo mundo tivesse acesso à água, aumentaria em 1% o PIB, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres elas precisam se deslocar até o local que elas vão fazer captação de água, que muitas vezes não é água, né, tratada, que não é água fornecida pelo sistema público, e isso economizaria tempo delas, que elas poderiam estar fazendo uma atividade econômica e aumentaria 1% o PIB. Olha como que isso é uma situação muito estarrecedora, né? E alarmante, né? Porque a gente sabe que temos 30 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, né? E aí, quando tem um recorte de gênero, é urgente que a gente possa estar resolvendo esse problema, né? A gente tem o novo marco do saneamento, que acaba privatizando a maioria das empresas de fornecimento de água e saneamento, e é preciso jogar luz nesse problema, né? É preciso que a gente possa estar falando sobre isso, porque gera um impacto, né? É como eu falei, a pandemia, a quarentena, acaba que está escancarando os problemas que a gente tem na nossa sociedade.
e o acesso à água tratada também é um problema, né? Eu trabalho com habitação de interesse social, e aí oferecendo serviço de engenharia e arquitetura para quem quer construir ou reformar. Mas desde 2008 a gente tem uma lei, né, uma política pública que garante acesso à assistência técnica para habitação de interesse social, né? Ou seja, pessoas, famílias que têm o desejo de construir ou reformar em suas casas têm direito a ter um serviço de engenheiros e arquitetos para ajudar nessa construção e nessa reforma. Só que é um projeto que dá autarquia aos municípios, e nem sempre os municípios têm conhecimento dessa lei ou têm recursos para poder desenvolvê-las, né? Então, isso acaba sendo mais uma política pública que não avança no Brasil e que tem real necessidade, que não é tão diferente com a inclusão digital, né? Hoje a gente tem um problema muito grande de infraestrutura de rede nacional, mas que acaba afetando as favelas e periferias devido à infraestrutura urbana precária. Total. E aí, sem esses serviços essenciais urbanos, né, sem a gente voltar esses 30 anos para as favelas e periferias e fazer com que elas adiantem esses 30 anos que a gente está sem acesso a serviços prioritários, como que a gente vai levar a conectividade? E aí, a gente está correndo risco muito de limitar, né, a nossa especialização econômica, financeira, de desenvolvimento da cidade mesmo, e desenvolvimento urbano, ao espaço da cidade formal. Acaba que é uma segregação, né? Você separa um tecido urbano que tem direito a todos os serviços básicos, e outro você acaba excluindo, né? E aí aquela população acaba sofrendo mais, e muitas das vezes é a população que mais carece, que mais necessita desses serviços e recursos. Então é importante que a gente comece a jogar luz nesse tema, porque enquanto muitos estão desfrutando, né, de home office, está podendo assistir lives de entretenimento, boa parte da população não está tendo acesso à internet de qualidade, e internet ilimitada, né, que você tem livre acesso para acessar o que você quiser. Porque quando a gente fala de internet dentro das favelas e periferias, um dos dados mais recentes que a gente tem aqui é do departamento do Comitê Gestor da Internet do Brasil, do cetic.br, que 51% das pessoas que acessam, né, a internet são de celulares pré-pago, né? E 30% desses acessos são feitos no 2G, que é de péssima qualidade. E a maioria desses territórios de favelas e periferias, a infraestrutura de rede é muito precária e acaba contando com fornecimento de internet local, porque as operadoras de telefonia e internet não conseguem chegar. Então, acaba que a própria população busca soluções entre eles mesmos para poder estar mitigando esse problema. Mas é urgente que a gente possa pensar e construir novas soluções. E como a gente vai resolver esse problema? Eu estava olhando o chat aqui, já tem pessoas perguntando como que a gente pode ajudar. Como que a gente pode ajudar a resolver esse problema? Olha, eu acho que o primeiro passo de tudo é tentar entender o problema, né? Ver a dimensão do problema. A Corbana mesmo está fazendo um mapeamento para diagnosticar como está a internet nas casas de favelas e periferias. Tá iniciando agora aqui no Rio de Janeiro, e a pretensão é que a gente possa mapear a nível nacional. Justamente porque, com a pandemia, muitos negócios migraram para o digital, né? Só que aí quem tem acesso ao digital, isso foi uma das dificuldades que a gente encontrou aqui na Favelar, porque embora a gente seja um marketplace social, né, que as pessoas possam nos localizar e entrar em contato, solicitar seus orçamentos e serviços através da internet, a gente utiliza redes sociais como o Facebook e o WhatsApp, porque são as que têm mais acesso ilimitado
devido ao fornecimento das operadoras, né? A pessoa compra um cartão pré-pago e já vem uma promoção que ela tem acesso ilimitado ao WhatsApp, Facebook, e em algumas operadoras, não todas. Então, como pensar, né, em transformação digital sem inclusão digital, né, sem que toda a população tenha acesso? Então, isso foi um questionamento que surgiu entre nós, justamente para poder fazer esse diagnóstico, né, de quem está acessando a internet hoje, como as pessoas estão acessando e quais as dificuldades que elas estão encontrando. Então, acho que o primeiro passo é ter dimensão do problema, para que numa segunda etapa a gente possa pensar em co-criar soluções, né? E aí, quando eu digo co-criar em conjunto com a população que está passando pelo problema. Porque, como eu disse, muitas das vezes elas têm a solução para aquele problema, só que o que falta é recursos, falta com esse embasamento técnico, falta rede, né? Para que as coisas possam acontecer. Por isso que a visão da Cor Urbana, ela é sempre das pessoas conversarem com a gente para resolvermos juntos os problemas, porque muitas das vezes, quando a gente está num território, as pessoas daquele lugar, muitas das vezes não, elas realmente conhecem muito melhor o território do que a gente que está chegando, e eles têm a solução. O que eles precisam, às vezes, é de um toque ou outro, de uma rede, de fazer um contato, de fazer que a solução deles seja um pouco mais técnica, mas eles têm a solução, porque eles já estão tão acostumados a viver com aquilo, que eles já sabem totalmente como que resolve. Então, por que eu, enquanto Cor Urbana, eu preciso falar com ele como que ele vai resolver o problema? É muito fácil eu falar com uma pessoa como que ela resolve o problema sentada da minha casa, com a internet funcionando, participando de um evento ao vivo. E aí eu falo para essa pessoa, é muito fácil estudar pela internet. Só que eu não sei das dificuldades que ela está passando. E aí, ao mesmo tempo que essas pessoas passam por dificuldades, elas solucionam, porque são pessoas muito criativas. Você só soluciona um problema a partir do momento que você já vive ele, né? Senão não tem uma solução. Total. E aí essas pessoas, elas já sabem a solução. Então, a gente pergunta, por isso que na Cor Urbana sempre pergunta, a gente pergunta, escuta antes, e às vezes a gente direciona tecnicamente só, mas a gente não direciona uma solução. Convencionalmente foi se construindo o que a gente chama de servirologia, né? As pessoas foram se virando para poder resolver os seus problemas entre elas mesmas, justamente porque existe uma inércia do governo, né? E com a pandemia a gente está tendo a possibilidade de ver isso de uma maneira mais macro, né? Mais aberta. Hoje, como a gente pode ficar em casa se eu tenho problemas de mofo, infiltrações em casa? Como eu posso estudar em casa se eu não tenho um cômodo apropriado, não tenho um equipamento ergonômico, né? Não tenho uma cadeira, não tenho uma mesa decente, não tenho um computador, e aí chegando não tem uma internet, né? Ficar em casa, se o meu trabalho é informal e eu preciso dele eu preciso trabalhar durante o dia para pagar a minha comida durante o próximo dia. Eu dependo dele. Como ficar em casa nessa situação? Então, eu não posso chegar para essa pessoa e simplesmente falar, fique em casa. É um problema complexo. Eu vi até que perguntaram aqui para a gente o que a gente acha do posicionamento do governo frente ao combate do Covid-19. Você tem uma resposta, Pode? Serve risada? Bom, eu estava conversando esses dias com amigos que estão fora do Brasil, e aí a gente chegou muito a uma conclusão, assim, que falta um posicionamento claro do nosso governo aqui, sabe? Um direcionamento claro, que é o que a gente espera de um governo, é que nos direcione claramente do que é perigo. Algumas decisões precisam ser tomadas pelo governo. Não pode ser tomada por mim, que não sou uma especialista,
em saúde, em alguma coisa, tem que ser tomada por um governo, e tem que ser tomada baseando em técnicas científicas. E aí, eu acho que é muito centrado nisso, assim, sabe? Que da mesma forma que eu não posso chegar num território e definir uma solução para um problema que eles têm, algumas decisões globais precisam vir do governo, sim. Sim, é muito importante. Tem até uma afirmação aqui da Letícia de Maio, né? Que o Brasil está muito atrasado, principalmente na periferia. E aí, Brasil, governo, né? O governo brasileiro está muito atrasado, mas a periferia tem dado exemplo de gestão pública, gestão coletiva, de inteligência coletiva frente aos problemas que elas enfrentam, né? Como eu falei, elas acabam buscando a própria solução. Tem um exemplo muito legal de Paraisópolis, né? Que Paraisópolis é uma favela de São Paulo que está conseguindo combater o coronavírus, fazendo todo um processo de acompanhamento, né? Existem presidentes de rua, tem médicos, enfermeiros, e eles estão fazendo um acompanhamento da população que está sendo infectada e das que estão sendo tratadas, justamente como forma de mitigar o contágio dentro das favelas, que a gente sabe que é a maior população que sofre. Então, a gente, como periferia, está bem mais avançado, né, do que nessa perspectiva do governo brasileiro. Então, acho que é preciso aprender, né? É sentar junto, sentar do lado e ouvir, escutar, praticar a escutativa e aprender o que a periferia, a favela tem a dizer e o que eles têm, o que eles pensam como solução. Eu acho que esse é um dos pontos que é preciso ser feito para levar mais inclusão digital para dentro desses territórios. E vale lembrar que a periferia, ela não é a única coisa que a periferia é carente, é do que depende do poder público, que é infraestrutura urbana, que é acesso a saneamento, que é acesso a espaço público digno. É só isso que a periferia é carente, é só de infraestrutura urbana. De resto, a periferia é um lugar altamente potente, é um lugar que resolve os seus próprios problemas, porque ela está totalmente à margem da cidade, ela está totalmente à margem do que o poder público olha, do que quem está de fora, de quem está na cidade formal, pensa sobre a periferia. A gente sempre imagina a periferia como um lugar carente, mas a periferia é um lugar total potente, que eles mesmos estão resolvendo o problema de Covid-19, que nem passou pela cabeça do governo como resolver. Sem dúvida, né? É muito importante ouvir o outro lado, né? Já que a gente está falando aí de centro urbano e periferia. Eu acho que tem mais uma pergunta que fizeram aqui, a gente vai... É isso, galera, a gente vai trocando, vai conversando, vocês vão mandando aí a pergunta de vocês, que já avisaram aqui que a gente tem só 20 minutos. Bom, o Lucas perguntou se falar sobre cidades inteligentes e bem-estar social é também falar em queda de índice de violência. Sim, mas a gente tem que entender a perspectiva da cidade inteligente, né? A temática de cidades inteligentes no Brasil ainda é muito recente, mas ainda envolve muito tecnologia, mas tecnologias pensadas para a manutenção de poder que existe nos centros urbanos ainda hoje, né? Então, não é uma tecnologia que é inclusiva, não há uma inclusão digital dentro da temática de cidades inteligentes. E é isso que a gente vem se propondo a construir, né? Nós, como Favelar, a gente tem a proposta de conectar a favela e o asfalto, entre aspas, a partir da arquitetura e da engenharia, justamente porque a gente identificou que boa parte da população brasileira, né, e aí boa parte que eu digo é 85% da população brasileira, segundo dados do CAU de 2015,
não tem acesso ao serviço de engenharia e arquitetura. E aí você acaba negando o direito à cidade dessa população, porque ela acaba vivendo de maneira precária e insalubre, devido à falta desses serviços básicos. Então, é importante falar de cidades inteligentes, mas cidades inteligentes na perspectiva inclusiva, na perspectiva humana e regenerativa, né? Porque a gente sabe que sustentável já é o mínimo que se pode se fazer. Então, eu acredito sim que reduza o índice de violência, mas é preciso ouvir, né, o que a população quer para aquele local. Um exemplo que eu gosto bastante de citar foram as obras que se sucederam aqui no Rio de Janeiro no período de 2014 e 2016, onde basicamente o que foi feito foi um Ctrl-C, Ctrl-V de Medellín, como forma de reduzir os índices de violência de algumas favelas e comunidades. A gente tem um exemplo aí do teleférico do Alemão e o teleférico do Morro da Providência, onde copiaram, né, o projeto que foi feito em Medellín como forma de achar que aquilo ali seria uma forma de mitigar os impactos de violência naquele território. Só que, em contrapartida, a população vinha pedindo mais creches, mais escolas, mais postos de saúde, mais infraestrutura urbana, né? E que levasse qualidade de vida para aquela população. E a negligência de escutar, né, de ouvir o desejo dessas pessoas, acabou acontecendo o que a gente tem hoje, né? Hoje o teleférico está parado, boa parte dos equipamentos estão sucateados, não tem manutenção, e sabe-se lá quando voltará. Acredito até que construímos aí mais um elefante branco. Então, acho que falar de cidades inteligentes e relacionar com a queda dos índices de violência, primeiro é preciso escutar e é preciso ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer. E falando sobre o bem-estar social que ele falou ali, a gente gosta de escolher a nossa localidade na cidade baseado, né, em oportunidade de trabalho, em oportunidade de consumo. A gente na cidade, ele está muito relacionado à nossa cultura e ao bem-estar cultural e ao bem-estar social. Então, isso tem muito a ver também com cidades inteligentes. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode trazer muita tecnologia e esquecer das pessoas. A próxima pergunta é da Nilton. Ela quer saber sobre a nossa opinião sobre a consciência da população das periferias que conhecem sobre aglomeração. Olha, dando uma pergunta bastante pessoal do que eu tenho visto, sim, existe uma consciência da população periférica quanto à aglomeração nesse período de quarentena, né? Mas é isso, é a população que não parou, né? A população que a boa parte não está em casa, está tendo que trabalhar, está tendo que se deslocar na cidade para que possa estar trabalhando, para que possa estar colocando o pão de cada dia na mesa. Então, existe uma consciência sobre essa aglomeração, mas aí fica o questionamento, né? Será que do outro lado está havendo essa consciência que as pessoas estão tendo que se deslocar para fazer serviços de abrir porta, serviços de limpeza doméstica e coisas que boa parte da população que está em casa pode fazer muito bem, né? Então, eu acho que é preciso olhar os dois lados, né? E muito isso, a gente trazendo para exemplo, a gente pode ver os ônibus, né? Porque qualquer reportagem que a gente vê, a gente está vendo tanto que os ônibus estão cheios. E aí vem o questionamento também, por que os ônibus estão cheios? Por que são as pessoas quem são as pessoas que estão se movimentando nos ônibus para poder fazer os trabalhos na cidade?
Isso é muito importante ter esse olhar, né? Que a gente sabe que, embora a redução da demanda tenha diminuído, né, do uso de transporte público coletivo, nas periferias ele aumentou, né? Principalmente trens e metrô. Principalmente trens, né? Falando aqui da perspectiva do Rio de Janeiro, porque foi reduzido, né, o número de ônibus e BRT na cidade, justamente como forma de conter a circulação do vírus, mas boa parte da população precisou estar circulando dentro da cidade para poder ir trabalhar. Então, acontece que o sistema de transporte ferroviário acabou ficando mais sobrecarregado, né? A gente já vinha de um período de sobrecarga, porque a gente sabe que esses serviços não são prestados de maneira qualitativa, e com a pandemia tudo se intensificou porque reduziu o número de oferta de transporte, né? Então, a utilização aumentou, e aí com isso a circulação, né, de propagação do vírus dentro desses espaços, porque são para quem já teve a experiência de pegar um trem aqui na capital do Rio de Janeiro, sabe que em horários de pico você não consegue nem entrar, né? Não consegue nem respirar. Então, nesse período de pandemia, acaba ficando escancarado também esse problema, né, de mobilidade urbana dentro da favela e da periferia. Tem uma pergunta aqui, que é qual a dica que nós daríamos para o poder público? Eu daria a dica do poder público sentar e escutar as pessoas. E aí, por outro lado também, eu vejo que é difícil para um poder público, né, escutar as pessoas, mas trazer a escuta, né, trazer do governo maior para a escala menor mesmo, de escutar as pessoas, porque quem vive na cidade, quem está com os problemas, com os BOs do dia a dia, são aquelas pessoas. Então, elas têm a solução. Não é sentar para um planejador urbano, não é chegar com um problema para um planejamento urbano e resolver, e falar assim, resolve isso. Não é simplesmente, enquanto planejadora urbana, eu levar infraestrutura para uma área de favela ou de periferia sem considerar o desejo daquelas pessoas para o local. Foi o que o Fábio falou um pouco antes aqui, da questão de Medellín, que só, né, do Rio de Janeiro, que só copiou Medellín e colocou no complexo do Alemão, sendo que a população tinha outra demanda. E como a população não foi escutada, fizeram uma obra grande para chamar a atenção, que não está em uso e que não foi boa para a população. Então, o poder público, ele precisa escutar as pessoas. E a gente também, a gente precisa estar muito ligado aos nossos canais de relação com o poder público. Às vezes pode parecer desanimador, é desanimador porque a gente fala muito e ninguém nos ouve, mas assim, faz parte da nossa democracia, faz parte da gente reclamar também, clamar para o poder público para que ele resolva os problemas e nos escutem. Eu concordo total com a Polly, né? Eu acho que é preciso a gente praticar um pouco não, né? Muita escuta ativa, né? E ouvir o que as pessoas têm para aquele lugar, para resolver aqueles problemas. Então, eu acho que é pensar, reduzir, né? Indo reduzindo a escala, né? De governo federal para estadual e aí municipal, e intensificar, né, nesses governos locais, que muitas vezes existe uma cultura de falta de diálogo dentro desse município, né? Que, falando aqui da perspectiva da Baixada Fluminense, não há diálogo nenhum com a comunidade, mas também surgem agora algumas iniciativas de diálogo, mas que acabam também ficando aquém devido à inclusão digital, né? Aqui no município de Mesquita, a gente utiliza um aplicativo chamado Colab, que é um aplicativo de participação cidadã, onde você consegue manifestar algum problema dentro do aplicativo. E aí
o setor responsável da prefeitura fica responsável para resolver esse problema ou não. Mas boa parte da população, como a gente fala, né, não tem acesso à internet, e aí não tem acesso a dispositivos móveis de qualidade que você consiga instalar um aplicativo para que quando você esteja no meio da rua enfrentando algum problema, você tire uma foto e já envie para o aplicativo. Então, é preciso ter uma visão sistêmica do problema, e aí uma visão do todo, para que a gente possa ir resolvendo as partes. E lembrar sempre de fazer a interligação, né? Governo, sociedade e empresas privadas. Esse tripé, ele funciona muito bem se ele é ativado das 3 formas, né? Porque se a gente consegue ativar os 3, a gente consegue resolver os problemas de forma mais ágil. A gente confia muito nisso na cor urbana e a gente tem trabalhado para isso. Bom, acabaram de avisar que a gente tem mais 10 minutinhos aí. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem ir mandando que a gente vai respondendo. Ainda temos uns minutos. Tem um comentário aqui falando sobre o governo disponibilizar Wi-Fi para todo mundo, assim. Sonho? Em algumas localidades já existiram projetos semelhantes. Aqui no meu bairro mesmo, não vou lembrar o ano, o período, né? Mas teve um projeto de instalação de Wi-Fi nas praças. Mas confesso que nunca consegui acessar. Então, é preciso que a gente repense a nossa infraestrutura de rede, né? E aí, voltando, né? É preciso que a gente possa melhorar a nossa infraestrutura urbana para que a gente possa oferecer uma infraestrutura de rede para ofertar internet de qualidade em territórios de favelas e periferias. Aqui em Belo Horizonte funciona, chama BH Digital, funciona em algumas em acessar algumas vezes, mas é limitado a 1 hora durante um dia, eu acho. Acho que é no intervalo de 24 horas você consegue conectar 1 hora, né? E que se a gente for pensar hoje para assistir uma aula online, a gente não consegue, né? Para estudar online, a gente não consegue. Mas já é um pouco mais acessível, assim. Eu acho que é uma das principais formas, né, de fazer inclusão digital é oferecendo Wi-Fi público em espaços públicos. Em algumas favelas existem, que é ofertado pelas próprias companhias de internet local, e aí tem alguns pontos que você consegue acessar o Wi-Fi livremente, mas é preciso que a gente possa melhorar a nossa infraestrutura de rede para fazer que a internet de qualidade chegue nesses territórios, né? Pensando nesse problema, né, uma das frentes que a gente trabalha na Favelar é a capacitação de mão de obra parceira para que possa estar atuando na execução dos nossos projetos. Então, a gente pega profissionais que atuam na informalidade dentro de favelas e periferias, executando obras, e aí pedreiros, pintores, eletricistas, etc., e qualifica eles para fazer a ponte entre as pessoas que têm o desejo de construir ou reformar. E uma das necessidades que a gente teve era como oferecer, né, esse serviço, como oferecer esse conhecimento, como fazer esse conhecimento chegar até a população que não está tendo acesso à internet de qualidade. E como uma das saídas que a gente teve é oferecer o curso via WhatsApp, para que as pessoas possam ter acesso e ir estudando no seu tempo, de maneira que elas ouçam áudios das aulas para poder ir fazendo o desenvolvimento do curso. Então, é preciso que a gente pense e repense novas formas de passar o conhecimento e disseminar o conhecimento,
por conta da falta de infraestrutura de rede dentro desses territórios. Uhum. Nos avisaram aqui que falta 5 minutos. Vamos fazer uma recapitalização de tudo que a gente passou por aqui. Beleza. Então, a gente falou um pouco, né, sobre a infraestrutura urbana, o quanto que isso na cidade formal ela já existe, e isso já possibilitou a inclusão digital, já possibilitou que essas pessoas fossem para outros lugares, morassem em outros lugares e se deslocassem ou se conectassem online com seu trabalho. A gente falou também sobre a importância de pensar o território a partir das pessoas, né, que elas devem ser ouvidas, ser escutadas, porque ela tem a solução para o problema delas, e do tanto que a periferia, as favelas, a única carência que tem nelas é de infraestrutura urbana, o tanto que esse território é potente. E aí a gente pôde entender como a gente está vivendo um problema que é sistêmico, né? A gente falou sobre acesso à água encanada, a gente falou sobre acesso à moradia digna, falou sobre inclusão digital, sobre direito à cidade, e aí como a gente começa a perceber que o problema é sistêmico, né? Então, para um problema sistêmico, é preciso que a gente pense em soluções sistêmicas. E sempre pensando com um olhar voltado para as pessoas e para além da sustentabilidade, né, com um olhar regenerativo. É isso? Acho que resumimos tudo. Acho que sim. Então tá. Então foi um prazer estar aqui hoje, foi um prazer dividir com o Fábio essa conversa. É sempre um prazer ouvir de uma pessoa, né, um território que não é o mesmo que é sempre um momento para que eu aprenda sobre e coloque o conhecimento técnico, né, o conhecimento do meu mestrado, o conhecimento da engenharia mesmo, a favor disso, né? E sempre com uma escuta muito atenta para o que o Fábio tem a dizer. E eu que agradeço pela troca e pelo rico conhecimento que foi oferecido aqui. Muito obrigado, pessoal. E sigam a gente nas redes sociais, hein?